Bem, nós estamos então apresentando o terceiro tema da série de revelações do Apocalipse. E hoje, então, nós vamos estar estudando sobre a Trindade. O que é a Trindade? Dizem que é um mistério, que ninguém compreende, mas com certeza a palavra do Altíssimo vai nos esclarecer este mistério da Santíssima Trindade. O que vem a ser então? Bem, para que nós possamos então compreender, nós precisamos ir lá na profecia de Apocalipse 13, aonde nos é referido sobre a besta que emerge do mar. Nós temos estudado que quando fala de águas, refere-se a povos. Então o mar são muitas águas, onde a meretriz está assentada, está escrito lá em Apocalipse, capítulo 17. Então, vamos nos ater aqui à primeira besta, que é chamada a besta que surge do mar. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Mas quem é o dragão? Se você não sabe, nós temos que procurar na própria Bíblia. Por quê? Está falando aqui que o dragão deu a sua autoridade à besta, a esse poder. Esse poder que tinha 10 chifres, nós encontramos lá nas profecias de Daniel também. Como foi que se levantaram esses poderes? Daniel é fácil de compreender, bem esclarecido. Entretanto, vamos ver então quem é esse dragão, que é uma figura, porque o Apocalipse é escrito em símbolos e figuras, em parábolas. Em Apocalipse 12, o verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Todavia, contra o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Então, quem é o dragão que está por trás desse poder da besta? O próprio Satanás. Ele sempre quis ser adorado. E agora, ele vem com esse poder. Nós vemos aqui, semelhante ao leopardo, pés de urso e boca de leão. O nome de blasfêmia. Então, o leopardo, ele é representado no capítulo 7, 8 e 9 de Daniel como sendo a Grécia. Então, esse poder ele vem agora com elementos da Grécia. O urso era representado como os medo-persas. Então, esse poder também traz da dos medos e dos persas também uma bagagem. E a sua boca é como a boca de leão. E por isso, na sua boca, encontrou-se blasfêmias. Por quê? Vem da onde? De Babilônia. Babilônia é então representado pelo leão. E esse poder agora, ele tem elementos de todos esses reinos.
todas as idolatrias cometidas em Babilônia agora vêm para esse poder chamado de besta que surge do mar. Com todos esses elementos, então, nós podemos ver que essa besta, ela tem alguém por trás dela, que é o dragão, o próprio Satanás. E continuando então a leitura, vamos ver qual é o objetivo de Satanás estar atuando por trás deste poder. Então, vi que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Isso aconteceu quando Roma teve uma predominância mundial de 42 meses, ou 1260 dias, que significam anos, e predominou, massacrou o mundo durante esse período com as suas doutrinas, com as suas ideologias, e começou então esse período em 538 da nossa era, quando então Roma assumiu o poder mundial como um poder religioso e foi até 1798, quando recebeu o golpe de morte, ou seja, o próprio Nabucodonosor, não quero dizer, o próprio dominador do mundo na época, que era Napoleão Bonaparte, que pretendia dominar o mundo todo, ele foi e prendeu o Papa, e o Papa Pio VI morreu no exílio. Então isso foi uma ferida mortal. Mas o que diz a profecia? Seguindo aqui. Mas essa ferida mortal foi curada. Então isso significa que esse poder vai se levantar novamente. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, adoraram o dragão. Então, o que é o dragão? O que Satanás quer? Adoração. É isso que ele quis desde o princípio, desde o do céu. Vamos apresentar os textos. Que ele sempre quis ser adorado. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Diz assim: foi dar uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Então esse foi o período escuro da história deste mundo. Todos nós estudamos isso na escola, né? A Santa Inquisição, o que acontecia com as pessoas que queriam adorar o Altíssimo, não tinham liberdade de expressão, muito menos de culto. Foram obrigadas a adorar a besta e, através dela, o dragão. Então, o verso 6 de Apocalipse 13 diz: abriu a boca em blasfêmia contra o Altíssimo, para lhe difamar o nome. Então, nós estudamos que o nome foi difamado. Está lá no estudo sobre as restaurações, as 7 restaurações necessárias para a vinda do Messias, de acordo com Atos 3, 19 a 21. Essas restaurações são necessárias e é necessário restaurar o nome. Por quê? Aqui diz que o nome foi difamado. E nós precisamos restaurar o nome, porque é o nome do Altíssimo que nos sela para passar pelas 7 últimas pragas. Está lá em Apocalipse 14, verso 1. É o nome, que é o selo dos 144 mil. Então aqui diz: para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. No Deus 7 também, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então isso já aconteceu. Né? Nós vimos que eles tiveram autoridade, que Deus teria autoridade sobre cada tribo, língua e povo e nação.
E diz assim, ó, e adorá-la-ão todos os que habitam na terra. Então isso está ainda para o futuro. Esse poder vai se levantar novamente com o mesmo objetivo. Ele quer adoração. Satanás não se conforma com o golpe que lhe foi dado através da besta. E ele vai requerer novamente. Por que você vê todo esse cenário armado, um cenário mundial para uma nova ordem mundial? Porque Satanás quer adoração. E aqui então dizendo, e adorá-la-ão, ou seja, a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o objetivo de Satanás é esse, adoração. E por isso a profecia diz aqui que ele difamou o nome e os que habitam no céu. Nós vamos ver então como é que ele conseguiu difamar o tabernáculo do Altíssimo. Mas vamos saber então, desde quando que Satanás tem essa pretensão de ser adorado? Será que é coisa recente? Será que começou então ali com esse poder de Roma que se levantou para dominar o mundo todo? Quando começou esse poder? Vejamos então no livro de Isaías, a partir do verso 12 do capítulo 14, nós encontramos o seguinte. Então, Apocalipse, digo Isaías 14, o verso 12 em diante. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do Altíssimo. Estrela, quando fala em estrelas, em profecia, está falando de anjos. Então, acima dos anjos do Altíssimo, exaltarei o meu trono, ele disse. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos aqui esse ser criado, ele já quis ser adorado lá no céu. É por isso que ele foi expulso de lá. Porque ele queria a adoração devida somente ao nosso Criador. Mas, diz assim, contudo, verso 15, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então esse é o futuro que o aguarda, ser precipitado para o abismo, para a morte, para a destruição. Mas, como o nosso Criador, ele é um Pai amoroso, ele dá tempo para ele manifestar as suas obras. Porque ele alegou que os anjos não precisam de leis, não precisam de obedecer a normas, que eles são seres de um poder sobrenatural. E então ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, diz Apocalipse 7. Nós encontramos também lá no livro de Ezequiel que esse poder, esse ser criado, ele se levantou contra o seu próprio Criador. E nós vemos a profecia que ele quis então receber a adoração que só o Criador é que merece essa adoração. E ele, então, está escrito que na sua rebelião contra o Criador, ele se levantou e ele então conseguiu enganar um grande número de anjos que prestavam obediência ao Criador. E nessa profecia contra
o rei de Tiro, nós vemos ali que, na verdade, isso aqui é uma profecia contra o reino de Satanás. Porque diz assim, o verso 2: assim diz o Senhor, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou o Altíssimo, sobre a cadeira do Altíssimo me assento no coração dos mares, e não passas de homem, você não é o Criador, está escrito. Ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração do Criador. Pela tua sabedoria, diz o verso 4, e pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder, e adquiristes ouro, prata e tesouros. E vem escrevendo. Verso 6, visto que estimas o teu coração como se fora o coração do Altíssimo, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros das nações. Aqui é um paralelo que é feito com o rei de Tiro, mas nós vemos, que isso só pode estar se referindo então a esse poder que se levantou contra o Altíssimo, porque o verso 12, no capítulo 28 de Ezequiel, diz assim, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden. Quem está no Éden? O rei de Tiro não estava no Éden? Só pode ser uma referência ao dragão, a serpente, não é? Então combina muito bem a figura da serpente que estava no Éden, no jardim do Altíssimo. Depois vem descrevendo, se cobria de pedras preciosas. Verso 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte do Eterno, no brilho das pedras bravas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 17 fala, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele diz, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, o Eterno, ele colocou ele aqui e deu um tempo para que ele possa manifestar as suas obras. Ninguém pode ser julgado e condenado sem que haja um julgamento. E o julgamento de Satanás vai ocorrer no céu durante o milênio, quando os santos ali forem para julgar, porque Paulo diz, não sabeis que a vez de julgar os anjos? Então, Satanás também vai ser julgado por quem? Por aqueles a quem ele atormentou aqui na terra, fazendo com que pecassem contra o Altíssimo. Então ele vai receber então a sua condenação durante o milênio. Podemos dizer que o Eterno já conhece todas as coisas, mas ele permitiu então que Satanás ficasse aqui e que fosse então contemplado as suas obras. Veja as obras de Satanás de destruição, de morte, de engano. Então, o verso 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Então, a profecia é muito clara que Satanás, ele sempre quis ser adorado. E ele faz qualquer coisa para receber adoração. E é por isso que, então, ele estabeleceu na terra este poder. Para quê? Para que ele possa ser, então, adorado através da besta, através deste poder que a profecia disse que se levantaria. Então, nós já vimos
que o nome do Eterno seria difamado, seria profanado. Temos um estudo sobre as restaurações. Nós vemos também que Constantino, estudando, ele fez muitas alterações na palavra. Nada que nos impeça de ser salvo. Mas nós precisamos estudar com sabedoria, comparando verso com verso, para que nós possamos discernir a verdade do erro. Nós encontramos um texto completamente fora do contexto de toda a Bíblia. Está em Mateus 28, o verso 19. Olha o que diz. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que esse verso está fora do contexto? Porque, então, nem os discípulos obedeceram essa ordem. Porque nós encontramos em vários textos que os discípulos, Atos 19, 5 a 6, Atos 10, 48, vários textos que os discípulos batizavam em nome do Salvador, para a remissão de pecados. Porque foi o Salvador quem morreu. Foi Ele que deu a vida por nós. E aqui esse texto está fazendo uma alusão a um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, em nome de uma trindade. E de onde saiu então essa ideia de trindade? Vamos ver aqui, ó. Neste livro, nós temos aqui a origem da trindade. Porque na Bíblia nós só encontramos este verso que fala de trindade. Já já nós vamos ler alguns versos. Mas aqui, na página 73 do Catecismo, nós encontramos o seguinte. Está escrito assim. E como aqui é dividido por números, né, talvez seja em parágrafos, então na página 73, no parágrafo 242 diz: na esteira deles, seguindo a tradição apostólica, a igreja, qual igreja? Essa igreja que escreveu. A igreja, então, no primeiro concílio ecumênico de Niceia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, um só Deus com Ele. Então, o Espírito Santo é assim revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Então, está escrito aqui. O envio da pessoa do Espírito Santo, é escrito então no artigo 244, o envio da pessoa do Espírito Santo após a glorificação de Jesus, aqui, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que diz a palavra? Vamos ler. Nós encontramos em Atos o capítulo 2 e o verso 38, nós encontramos então Pedro, depois do Pentecostes, uma grande multidão então aceitou o nosso Salvador como ungido, como Messias. Então Paulo se levantou diante da multidão e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua, o Mashiach. Então, em nome de quem? Em nome do Salvador, para a remissão dos vossos pecados. Então, o batismo foi feito pelos apóstolos em nome do Salvador, em nome de Yahushua, o Mashiach, o ungido, o Messias.
E diz assim, ó, então sereis batizados, né, em nome do Salvador, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que aconteceu então, com Pedro, que agora estava batizando em apenas um nome? Em apenas o nome do Messias. Nós precisamos lembrar, né, que a Bíblia foi escrita muito antes do ano 325, conforme nós vimos aqui. Isso aqui foi escrito em 325. Aí que foi colocado, então, o mistério da Santíssima Trindade. Porque na Bíblia, não. Os apóstolos, em toda a Bíblia, eles batizavam apenas no nome do nosso Salvador para, então, remissão dos pecados. Eles não batizavam em nome de Trindade. E nós encontramos isso em todo o livro de Atos, que eles batizavam apenas no nome. Isso nós vemos também nos outros evangelhos, não existe esta mesma passagem falando de batismo em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Isso foi então um acréscimo que foi colocado por Constantino, porque nós sabemos que foi Constantino quem queimou todas as Bíblias, quem escreveu uma Bíblia nova. Assista aquele filme Código da Vinci, você vai ver muita verdade contida ali. Embora tenha muita emoção, muita historiosidade, não tem muita coisa a ver, mas é assim que eles escrevem as maiores verdades. Então, nós encontramos também em Atos 10, 45, escrito assim: os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um dom que é oferecido àqueles que aceitam o Salvador. Não é uma outra pessoa. E nós vimos, né, lá na profecia que esse poder que se levantou à vista, que tinha alguém por trás, né, chamado o diabo, ou Satanás, o dragão, e que através do poder da besta, as pessoas iam estar adorando o dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta. E então ele se infiltrou no meio da adoração. Por isso que fala do seu tabernáculo, os que habitam no céu, que agora Satanás se infiltrou no meio da adoração como sendo uma pessoa. E se existe uma terceira pessoa, vejamos, o Pai, o Filho, e depois, qual foi o primeiro ser criado? Qual foi o primeiro anjo criado? Não foi Lúcifer, o anjo de luz, que tentou a adoração, tentou colocar o seu trono acima do Altíssimo, acima dos anjos do Altíssimo, ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria o trono, ele queria o poder do Altíssimo. Por isso ele se infiltrou na adoração. E quando nós estamos sendo batizados, ou quando nós oramos em nome de Trindade, nós estamos adorando o dragão. Porque foi ele que deu autoridade para a besta mudar o que foi mudado. E a Bíblia já vem dizendo que ele é adorado através da besta. Porque o Espírito Santo, nós encontramos em Gálatas 5, os dons do Espírito. Então, os dons do Espírito são aqueles dons escritos ali. E esses dons, eles são outorgados àqueles que fazem a vontade do Altíssimo. São dons. Não é uma pessoa. Como é agora que vai vir uma pessoa incorporada à minha pessoa? Só Satanás faz isso.
Se você vê uma sessão, né, onde Satanás se incorpora nas pessoas, é ele que faz isso. O Criador não faz isso. Ele fala, ele traz a mente, ele traz a leitura, ele dá visões e sonhos, mas ele não se intromete na vida da pessoa, não fala com voz diferente da voz da pessoa, como essas sessões espíritas que a gente vê em muitas igrejas. Isso não é o Espírito Santo, até porque eles estão cultuando uma trindade. Então, isso não é o dom. O dom do Eterno é diferente. E nós encontramos também no livro de Hebreus que quando o nosso sumo sacerdote, ele entrou então para ministrar no santuário celestial, ele levou o seu sangue para ungir o Santo dos Santos, né? Está escrito em Hebreus 9, e no verso 3 diz assim, do capítulo 8 de Hebreus, antecedendo, Paulo está explicando então para os seus contemporâneos que entendiam tudo sobre o ritual do santuário, e ele vem dizendo, pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote, o nosso Salvador, tivesse o que oferecer. Paulo vem explicando então a função do sumo sacerdote: oferecer dons e sacrifícios. Então, quando o sumo sacerdote entrava no templo, que era a sombra do santuário celestial, ele levava o sangue. Era, então, o sacrifício. Ele entrava com o sangue. E quando ele saía, ele abençoava o povo. Esse era o dom que ele oferecia. E o nosso sumo sacerdote também, quando ele entrou no dia do Pentecostes, no santuário celestial, para iniciar o seu trabalho de ministração ali, ele apresentou o seu sangue e ele abençoou o povo. Aqueles que estavam esperando receberam o dom do Espírito Santo. Se fosse uma pessoa, como é que uma pessoa ia incorporar em todos os apóstolos? Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, com poder. Usa-se uma imagem de Samíramis para dizer que quando nosso Salvador saiu das águas batismais, veio sobre ele uma pomba. Isso é outra invenção, porque pomba é o sinal de Samíramis, vem lá de Babilônia. Por isso que já vem dizendo a Bíblia que Babilônia trouxe, que Roma trouxe todos os costumes dos povos anteriores, as idolatrias de Babilônia, as idolatrias dos medo-persas, da Grécia, então, os nomes gregos que são usados. Já veio de lá a profecia, já estava dizendo qual o problema. Por que as pessoas têm dificuldade de crer, de aceitar o que a palavra está nos mostrando? Então, nós precisamos saber que o Espírito Santo ele é um dom e que o Eterno está precisando de pessoas para receber esse dom novamente. Num Shavuot, num desses Pentecostes pela frente, o Eterno vai enviar novamente o poder do Espírito Santo para concluir a obra. E aqueles que estiverem restaurando as verdades, fazendo o papel de Elias como grande restaurador, que nós encontramos, porque em Malaquias diz que virá nos últimos dias novamente a figura de Elias para restaurar todas as coisas. E sem essa restauração, nós não podemos receber o nosso Senhor dos ares. Porque o nosso Salvador está sendo retido no céu. Atos 3, 19 e 21, leia por favor. Ele está sendo retido até que nós façamos as restaurações para que ele possa vir e nos levar. Então precisamos deixar todo o vinho de Babilônia. Precisamos, então, restaurar a verdadeira adoração ao Criador e não estarmos inclinados à adoração da besta, porque por trás da besta está o dragão sendo adorado. Então, que o Eterno Criador abençoe
que nós possamos compreender essa necessidade, que nós possamos restaurar essas verdades. E assim, nós estaremos aptos para receber o dom do Espírito Santo, que vai vir sobre todo aquilo que está esperando, preparado, restaurado para ter o selo do Altíssimo na sua fronte. Então, que o Eterno abençoe, que nós realmente possamos ter compreendido e estar aptos para esse grande acontecimento, porque é maravilhoso o plano que o Altíssimo tem para nós. Bem, nós estaremos então falando na próxima série sobre os extraterrestres. O que são? De onde vêm? E qual é o objetivo? Tá bom? Na próxima semana nós teremos então esse estudo sobre extraterrestres.